Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Paideia Podcast. Esse é o quarto episódio. Hoje é dia 27/3/2021. Agora é exatamente 10 horas da noite e 47 minutos. E o entrevistado de hoje é o Tomate, nosso convidado, né? O Alessandro dos Santos Rodrigues, conhecido como Tomate. Primeira pergunta, senhor Tomate, por que Tomate? Rapaz, boa noite a todos. É um prazer imensurável poder participar desse bate-papo. Tomate é um apelido que veio, cara, é hereditário, vamos dizer assim. Meu pai, a família inteira, eu tenho mais 2 irmãos, e todos eles têm apelido de Tomate. É uma coisa que veio lá de trás do meu pai. Eu não sei o real motivo do apelido Tomate. Mas meu pai, quando jovem, ele trabalhava num restaurante, deve ter aprontado alguma coisa com tomate, ou molho de tomate. Ele fala que, meu pai é italianão, né? Ele fala que é porque quando ele joga bola ele fica vermelho e tal, mas eu não acredito. Nunca acreditei nessa justificativa dele. Tomate, fala um pouco da sua infância pra gente. O que você fazia para se divertir? Você mora em Ilha Solteira hoje, não é isso? Você sempre morou aí? Eu nasci em Ilha Solteira, Gilvan, e eu tive uma infância muito proveitosa, cara. Assim, trazendo a realidade para aquilo que eu vivenciei, né? Nunca passei nenhum tipo de dificuldade. Meus pais, minha mãe, ela é costureira, né? Meu pai, ele tem o ensino superior incompleto, né? Sempre trabalhou na CESP, não sei se vocês conhecem, Companhia Energética de São Paulo. Era uma empresa de economia mista, né? Algumas pessoas acham que é uma empresa pública, mas não é. É uma empresa de economia mista. Então, assim, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldade na vida, né? Eu sempre tive uma formação muito boa, né? Escolas boas. E a diversão era o que não se faz hoje, né? Jogar bola, as brincadeiras que a gente fazia lá atrás, que o Gilvan, acho que é até um pouco mais jovem do que eu, né? Mas eram brincadeiras de rua, cara. Andar de bicicleta, betes, tinha muita brincadeira na escola, né? Futebol. Muito do que se perdeu hoje em dia, né? Com a tecnologia, a molecada hoje muito dentro de casa, computadores, celulares. A gente não tinha nada disso, era rua, né? Basicamente, brincadeiras de rua. O WhatsApp era a esquina da casa da gente, né? Que a gente sentava, conversava. Um negócio totalmente arcaico para quem está ouvindo hoje, né? Mas na época era muito divertido, era muito legal, cara. Tomate, quando você mandou para mim aqui o seu currículo, né? Que eu editei quando eu mandei para eles, porque era muita coisa. Na sua formação diz que você é eletrotécnico e gestor público. Como que você foi de duas formações tão diferentes de uma para outra, e por qual você começou e por quê? São formações análogas, né? Dentro de uma carreira profissional. E eu trabalho na área de geração de energia elétrica há 30 anos. E eu sempre fui um militante político, né? Desde garoto, desde menino. E eu percebi, Gilvan, que eu precisava ter mais conhecimento, né? Eu fui buscar esse conhecimento através da faculdade. Eu não faço a prática da gestão pública, é mais no sentido de fiscalização do executivo, do legislativo, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes, mas a minha carreira profissional realmente foi dentro da área da eletrotécnica, né? De geração de energia. Trabalhei em manutenção de geradores, construção, né, de hidrelétricas. Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande nessa área e gostaria até de depois, né, abrir para o pessoal aí, se quiser perguntar. Eu sei que tem muitas dúvidas nessa relação, né, de apertar o interruptor em casa, de pegar uma cerveja gelada e saber de onde que está vindo essa energia gerada, né? Como é que funciona todo esse processo, o sistema interligado nacional, as normativas, né? Como é que funciona, né, essa questão física, né, da geração de energia. Então, são duas coisas, voltando à sua pergunta, são duas coisas totalmente diferentes, mas eu tive que me adaptar dentro daquela lógica que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com política hoje, estou me aposentando na área de eletrotécnica, de geração de energia, e quero ter alguma coisa para fazer no futuro,
dentro da política, que eu adoro, né? Eu gosto muito de fazer política e trabalhar e buscar aquilo que eu te falei antes, né? No backstage, né, Gilvan? Nos bastidores, de buscar uma justiça social, né? Da gente trabalhar e ver as mazelas que ocorrem no país, e de uma maneira ou outra, plantando uma sementinha para a gente tentar buscar, né, uma coisa legal para todo mundo aí. Ô, Tomate, como que é o seu trabalho? Porque a gente sabe que a geração de energia é um setor primordial para a economia, é um setor dos mais importantes, né? Para o progresso, para a divisão de renda. Por incrível que pareça, isso está muito ligado, né? Porque é necessário você ter energia elétrica em casa para você poder ter uma vida com uma certa qualidade, né? Como que é o seu trabalho? E fala um pouquinho da sua... Você está prestes a se aposentar, né? Coisa rara no Brasil, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Logo, logo eles estão tentando tirar isso da gente também. Então fala um pouquinho da sua experiência, o que você fez durante esses 30 anos, e se você quiser também falar um pouquinho da importância do setor elétrico, eu acho que é interessante. Eu tenho 30 anos, Gilvan, e é básico. A energia elétrica é essencial no desenvolvimento de qualquer país, né? A gente tem uma visão muito ampla, né, dentro daquilo que eu faço, que eu vou explicar daqui a pouquinho, de como está a economia do país, através do consumo de energia, né? As indústrias, as fábricas, né, as residências. Se o camarada tem 2, 3, 4 ar-condicionados, tem 2 ou 3 televisões, então, pelo consumo das famílias, a gente sabe como é que anda a economia do país. Bom, como é que funciona? Eu vou fazer aqui um catadão bem simples, bem singelo, porque eu não sei qual que é o nível de conhecimento do pessoal, se tem alguma noção sobre geração de energia, mas como é que funciona a geração de energia hidráulica? Porque existem vários tipos de geração. Existe a geração de energia nuclear, existe a geração eólica, eu trabalho na geração hidroelétrica, né? Ou hidrelétrica, como queiram, né? Como é que funciona um complexo de geração de energia? Nós trabalhamos dentro de uma usina hidrelétrica. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa usina que tem 16 geradores. Os geradores, eu trabalho em Jupiá, que é na China Three Gorges, é a CTG Brasil, né? Nessa usina onde eu já trabalho lá, já tem 21 anos, né? Eu trabalhei em Porto Primavera, que é uma grande usina também, e trabalhei também em Rosana, Taquarussu, que são usinas menores, né? Em Rosana e Taquarussu eu trabalhei no setor de montagem, e Primavera e Jupiá eu trabalhei na geração de energia. Qual que é o princípio básico de geração de energia? Para iniciar essa exposição, nós precisamos entender como é que funciona o gerador, né? O gerador nada mais é que um rotor acoplado num gerador, no estator, né? Porque é uma função física, né? De transformação. Você tem que ter uma queda d'água, né? Vamos falar assim, uma maneira bem simples, Gilvan. Nós temos 2 níveis numa usina: o nível de montante, que é o nível superior, e o nível de jusante, que é o nível inferior. Entre esse nível está a usina de concreto, né? Com esse gerador acoplado numa base muito sólida, né? Com concreto muito resistente. E aí nós temos uma queda d'água. Essa queda d'água, esse fluxo de água, ele é liberado através de comportas, que a gente chama de comportas de emergência. Nós temos, a gente chama na usina de caixa espiral. Como se fosse um caracol que direciona essa água. Porque você tem um desnível, essa água tende a descer. Então, antes dela descer, como se fosse uma queda livre, ela entra nesse caracol, nós temos lá umas partes que fazem parte da turbina, como um conjunto, chama-se pré-distribuidor, que direciona essa água, e nós temos distribuidor, que são pás móveis que você abre ou fecha para admitir ou não um determinado fluxo de água. Essa água passa por esse canal, por esse distribuidor, e desce, batendo numas pás da turbina, que são pás móveis também. Existem vários tipos de turbina. Existe
a turbina Pelton, Kaplan, Francis, e isso tudo de acordo com a queda. Então, no meu caso, lá em Jupial, gosto de falar de onde eu trabalho, o tipo de turbina nossa lá é a turbina Kaplan, que ela tem uma conjugação entre esse distribuidor e a pá da roda. Esse conjunto, Gilvan, ele é girante. Então você controla, olha o Matias aí, ó. Então você controla esse fluxo através da abertura e fechamento desse distribuidor. Nós temos energia cinética, que é a energia da água, energia mecânica, que é essa pá, onde essa água bate, faz girar esse eixo, e lá em cima que eu falo, é acima desse conjunto girante, nós temos o rotor e o estator. E aí nós temos um sistema chamado pré-excitação, que é para você injetar uma energia em corrente contínua, que tem diferença entre corrente alternada e corrente contínua, depois eu posso explicar, e para fazer excitação através de pontes tiristorizadas. Eu sei que é difícil para muita gente entender o que eu estou falando, pode até se tornar aqui até chato a explanação, mas não tem outra maneira. E depois eu vou fazer uma analogia que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou tentando passar para vocês. E aí essa turbina ela vai girar, vai ter um campo magnético. Esse campo magnético está acoplado num barramento que vai até o transformador disjuntor, passa numa barra e a barra sai para a linha que vai chegar a energia para vocês aí. Existem diversos níveis de transmissão de energia, normalmente em alta tensão. Um exemplo, onde eu trabalho no sistema de 440 mil volts. A gente chama de 440 kV. Existem sistemas no Brasil de 138, 750, que são interligados. O sistema nacional nosso, ele é todo interligado. É como se fosse uma teia de aranha. Então, assim, quando as pessoas confundem muito, Gilvan, uma perda de energia localizada num bairro. Às vezes não tem nenhuma relação com a geração ou transmissão. Ela pode ter uma relação com a distribuição, porque são 3 setores que contemplam essa energia que chega na casa de vocês aí. Dentro da usina, existem vários equipamentos que se fazem necessários para que se gere essa energia. Nós chamamos de serviços auxiliares. São bombas de regulação, bombas de pressão de óleo, bombas de refrigeração de água, porque existem mancais, né, dentro do conjunto girante. Então, uma série de fatores. Eu costumo fazer uma analogia com um avião, né? Um avião, ele tem um piloto, copiloto, e dentro do avião tem todo aquele sistema para você decolar, para você pousar, para você controlar parâmetros, né, que são essenciais para que o avião faça a sua decolagem, o seu pouso de maneira adequada. Na usina é a mesma coisa. O setor que eu trabalho, Giovanni, eu trabalho na sala de comando da usina. Eu sou o responsável por toda a usina. Dentro da usina nós temos 5 postos de operação. Tem a sala de comando, a gente chama de chefe de turno, né? Então tem esse camarada, nós trabalhamos em turnos, né, em 5 turnos, e cada turno tem um operador que é o responsável pela usina. Eu trabalho nessa sala. E aí lá embaixo, na sala de máquinas, é como se fosse um navio. Tem o comandante do navio e tem o pessoal que fica tomando conta de vazamento de óleo, de água, ver se as bombas estão funcionando de maneira adequada. Esse pessoal que faz a fiscalização e as inspeções na sala de máquinas. Então, tudo que acontece numa usina, a responsabilidade é desse operador, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas podem falar assim, qual que é o momento mais crítico para o sistema elétrico? É o blackout, gente. E existem vários tipos de blackout. Existe o blackout total e o blackout parcial, que ele é localizado. Ele é localizado apenas numa planta, né? Mas como é tudo interligado, tem o efeito cascata, que a gente chama. Então, quando uma usina de grande porte, que é o caso onde eu trabalho, e aqui em Ilha Solteira também, que é o dobro da potência da planta onde eu trabalho, se uma usina dessa, ela apaga, Gilvan, ela tem um blackout local, ela vai derrubando as pequenas. Principalmente se a gente tiver, assim, a gente chama no gargalo, né? Se a gente está com um nível de geração no limite e a carga, porque assim, tem que ter um equilíbrio. Se você tem muita geração, você tem que reduzir, tem que estar aqui, ó, em paralelo, né? Então você não pode ter pouca geração e muita demanda.
você começa a ter problemas de frequência. Você não pode ter muita geração e pouca demanda, você vai ter problema de sobrefrequência. A gente trabalha em 60 Hz, que é 60 ciclos por minuto, por segundo. Né? Aí um termo mais técnico, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque também não vai ser interessante para vocês, mas assim, tem tudo uma relação. Aí você pode perguntar assim, falar assim, pô, Tomate, como é que você controla isso? Nós temos um boletim diário de produção, Gilvan, que todos os dias tem uma... a gente faz por perspectiva, né? A gente tenta adivinhar aquilo que vai ser gerado no país ao longo das 24 horas. Então a gente sabe que os momentos de pico mudou um pouco agora, né, com essa onda de calor. Esses momentos de pico de energia estavam ocorrendo das 13 horas às 15 e depois das 18 às 20, que é quando entra a iluminação pública, o cara chega do trabalho, vai ligar um chuveiro, e é todo mundo junto. Você imagina as pessoas chegando numa cidade que nem São Paulo, chegando todo mundo no mesmo horário e todo mundo ligando o chuveiro ao mesmo tempo, ou ligando o micro-ondas. Tem um negócio interessante, que eu quero até fazer uma pergunta para vocês, para eu até poder explanar mais legal essa questão da energia. Num jogo de Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, qual que é o momento mais crítico, na opinião, na ideia de vocês? É no início do jogo, no intervalo ou no final? O que vocês no acham? Intervalo, no intervalo. Exatamente. Por quê, Rodrigo? Porque, tipo, vai estar todo mundo preso, prestando atenção no jogo, naquela expectativa ou naquela decepção, né? Aí vai aproveitar o intervalo para comer ou para usar o banheiro, aí vai ser um gasto em massa. É exatamente isso. Normalmente a gente trabalha com a cultura brasileira, né? E isso faz parte também da geração de energia. É algo que muita gente não sabe, mas faz parte, né, da programação de geração de energia. Num jogo de Copa do Mundo, no momento do jogo, nós estamos com a carga lá embaixo. As indústrias estão paradas, as fábricas não estão funcionando, os trabalhadores estão em casa, e televisão é uma carga muito baixa. E aí, a hora que dá o intervalo do jogo, todo mundo vai fazer uma pipoquinha. E aí o pessoal liga o micro-ondas, você imagina milhões de micro-ondas sendo ligados ao mesmo tempo, então a gente precisa elevar esse nível de geração. Então, assim, é uma loucura. Nesses momentos, é uma loucura. Então, assim, gente, bem resumidamente, tá, o que eu estou falando para vocês, basicamente é isso que a gente faz. A gente tenta manter a tensão para vocês aí em cidades de 220 ou de 127, fase neutro, o freezer bem legalzinho para vocês pegarem a cervejinha gelada lá e tomar. Ô, Tomate, isso é muito interessante, assim, eu muito louco, né? Eu não tinha a menor noção que na hora do intervalo era o momento mais crítico. E eu fico perguntando, como que vocês fazem? Vocês precisam se informar, né? Vocês precisam. Tem o quê? Tem uma organização, tem um layout? Como é que vocês fazem para saber os picos que acontecerão? É assim, Gilvan, tudo é previsto. Você sabe que previsão normalmente, ela com a tecnologia envolvida hoje, ela funciona corretamente, mas algumas vezes sai fora, né? Nós temos a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e do ONS, lá dentro do ONS, se eu não me engano, são cinco regiões. Tem um que é a região norte, que são dois camaradas que tomam conta só da região norte. Tem um outro camarada que é a região nordeste, outro camarada da região sudeste, outro camarada da região sul e um outro camarada da região centro-oeste. Então, lá no ONS, e tem o cara que toma conta das 5 regiões. Então, assim, o ONS, ele coordena toda a geração de energia do país, de todas as empresas. Só que ele não faz isso sozinho. Existem os centros regionais. Então, um exemplo, lá em Recife tem um centro do ONS lá. Aqui no Rio de Janeiro tem outro centro. Em Curitiba tem outro. Então, assim, além do ONS, existem centros regionais que falam diretamente com os centros das empresas. Então, lá na empresa que eu trabalho, minha empresa tem um centro para falar com esse centro regional, o centro regional falar com esse camarada que toma conta do Sudeste, para falar com o comandante geral
do ANS, que deve ser o supervisor geral lá. Então, assim, existe um histórico, né, de dados que a gente trabalha diariamente. Então, meia-noite chega para a gente um relatório do dia. Ó, a geração chama Plano Diário de Geração. É o PDG que a gente fala, né? PDP, é Plano Diário de Produção. Então, a gente que está na usina, o parâmetro que a gente enxerga, além disso, Gilvan, é a frequência. Então, assim, nós temos um sistema na usina que chama estatismo. O estatismo é um sistema que ele regula automaticamente a entrada ou saída de carga, até 5% da geração nominal da máquina. Então, a cada 0,1 Hz que oscila, ele faz esse ajuste automático. Quando o estatismo não funciona, aí o cara liga direto para a gente. Tomate, põe mais carga aí, meu irmão. Nós estamos com a frequência caindo. Esse tempo atrás aconteceu comigo. Naquela seca que teve, que estavam as termoelétricas, porque tem um momento no ano, Gilvan, devido à questão atmosférica, de chuva ou não, que a gente coloca as térmicas para trabalharem, que é o momento de seca, né, o período de seca que a gente chama. Então, as hidrelétricas, elas diminuem o nível, né, eu até lembro o tanto que a Dilma foi escorraçada, né, quando teve aquela seca, né, mas a culpa, infelizmente, não foi dela, a culpa foi do clima, né. Então, assim, as térmicas, elas são mais suscetíveis a desligarem, né, por qualquer balanço que existir no sistema, elas vão desligar. Isso é devido a uma série de questões de carcaça, de não aguentar tranco, e as hidrelétricas, normalmente, em determinado período do ano, um exemplo, agora em março, acaba o período chuvoso. Então, os lagos estão todos recuperados. Eles ficam em torno de 3 a 4 meses, com potência plena, e as térmicas dão uma reduzida, né, porque é uma energia mais cara, que é energia através de combustível, queima de carvão ou gás. Então, assim, a hidrelétrica, ela é muito mais barata, né? Então, assim, a gente... E é o maior potencial energético do país ainda, né? Apesar da gente ter vários parques eólicos, mas é uma geração que ainda ela é predominante no país ainda. Então, depende da época, né? Mas a relação entre controle e geração, ela é diária. E o parâmetro que a gente utiliza para ver se está tudo certinho dentro daquilo que está programado é a frequência. Ela tem que estar em 60 Hz, legalzinho ali, não pode oscilar nem para mais e nem para menos. Tomate, eu sei que essa é uma área estratégia, né, do país, e pode haver perguntas que você não está autorizado a responder, como qualquer profissional, né? Tem perguntas que a gente não pode responder. Você tem daí, eu tenho daqui. Sim. Uma pergunta, se você puder responder, né? Eu acho que já está chegando algumas perguntas no chat aqui, mas a energia gerada pela hidrelétrica, ela é de fato uma energia limpa? Porque quando eu era criança, eu tinha uma professora de ciências que ela dizia: a única forma de energia capaz de atender um país continental como o Brasil, ó, isso lá na 5ª, 6ª série, como o Brasil, né, e continuar sendo limpa, é a hidrelétrica. Isso é real? É verdade, porque assim, Gilvan, a água, você não trabalha a água, você utiliza da água para gerar uma turbina e essa água vai embora, ela não sofre nenhum tipo de processo, né, de contaminação. Óbvio que pode existir, um exemplo, uma turbina, ela é cheia de óleo, ela tem várias características que podem, uma hora, um exemplo, pode explodir um golpe de ariete, que a gente chama, de ariete, né, que a gente chama, ela pode sair da base, um transformador pode explodir, jogar óleo no rio, mas isso é muito raro, é muito raro. Se você for trazer uma relação entre energia gerada através da água e uma nuclear, o risco, né, esses meninos não lembram de Chernobyl, né? Eles podem até imaginar o que seja, mas você viu, até hoje, as pessoas em Chernobyl pagam, né, pela contaminação nuclear. É um risco totalmente zero nesse sentido nas usinas hidrelétricas, né? Um exemplo, a gente tinha um óleo chamado Ascarel em vários transformadores. Esse óleo, ele é cancerígeno. Então, as empresas, por normativas,
foram obrigados a trocar todos esses equipamentos que continham esse óleo ascarel. Então, assim, olha lá, o Gil vai falando que tem uma série muito boa, né? Então, assim, essa energia hidráulica, ela é totalmente sustentável, Gilva. A sua professora estava certa, lá na quinta série, eu estou confirmando aqui agora que é uma energia totalmente limpa. Cara, ela fazia uma propaganda que eu acho que ela tinha alguma relação aí com o trabalho e tal, porque eu ficava pensando, nossa, né? Ela fazia uma defesa muito bonita da ciência. O Brasil é muito rico, né? O Brasil é muito rico na questão do potencial hidráulico, né, Gilvan? Nós temos vários rios, né? Nós temos usinas para tudo quanto é lado, né? Um exemplo, eu moro aqui em Ilha Solteira, aqui é chamado Complexo Urubupungá. Nós temos 3 usinas aqui, uma muito próxima da outra. Então, assim, é um potencial muito grande a questão dos rios, né? O potencial hidráulico do Brasil é muito rico, né? Então, a gente precisa ainda, eu não sei se a gente, isso depende de estudos, né? Mas a gente tem muito potencial ainda para ser trabalhado, né? E um país não se desenvolve sem energia elétrica. Isso aí é uma conta que você pode levar para o resto da sua vida. Sem energia elétrica, não tem desenvolvimento. Tomate, essa era a próxima pergunta, Tomate. Você pode digredir aí, fica à vontade, não precisa ser uma coisa muito técnica, mas qual que é essa relação entre o desempenho econômico, o desempenho social e a produção de energia? Como que você vê, né, estando de dentro aí? Como é que funciona? É assim, Gilvan, é uma relação muito simples. As famílias, quando você está com um nível econômico desejável, sobra uma graninha a mais para você comprar um eletrodoméstico, comprar um micro-ondas, comprar uma outra geladeira, um ar-condicionado. Muitas pessoas não têm ar-condicionado, né? Isso no mundo real, né? Não no mundo de Bob, né? Eu sei que tem muita gente no Brasil ainda que passa dificuldade, eu compreendo isso perfeitamente. Mas trazendo dentro daquele estudo que a gente tem, né, de consumo nacional, quando a economia está trabalhando, um exemplo, as fábricas, eu vou dar um exemplo básico para você, as indústrias. Vamos supor uma fábrica de leite. Ela vende, vamos supor que 1 milhão de caixas por dia. E no horário comercial, das 8 às 18. A economia do país acelerando, ela vai fazer 3 turnos. Ela vai trabalhar 24 horas. Então, esse consumo de energia para fabricar esse leite, que não vai ser mais 1 milhão por dia, vão ser 3 milhões por dia, precisa de energia para gerar bomba, para gerar caldeiras, para gerar... Então, o consumo aumenta de acordo com a demanda econômica. É uma relação direta, né? Não tem como você desenvolver, e isso é um exemplo que eu estou te dando, e isso você pode replicar para todas as empresas, né? Onde tem gente trabalhando, está se gastando energia, está se consumindo energia, né? Seja na fábrica de sabão, seja na fábrica de automóveis, seja na indústria de cerveja. Então, mais dinheiro na mão do povo, mais consumo, né? E mais fabricação desses insumos para atender essa demanda. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais consumo de bens e serviços, mais consumo de energia elétrica. Você lembra, vou exemplificar, você lembra do apagão em 2000, na época do Fernando Henrique? Esse apagão, Gilvan, aconteceu por quê? O país, ele veio do Plano Real em 94, né? 94. E aí o país deu um boom de investimentos, de desenvolvimento. E olha que eu não sou tucano, hein? Eu estou falando aqui aquilo que eu vivenciei, mas que foi uma realidade. Eu já trabalhava nessa área. Então a gente percebeu que estava ficando no gargalo. A economia estava desenvolvendo, né, com o Plano Real, as indústrias investindo, e o Estado não investe, não investiu em novas usinas hidrelétricas. E aí o que acontece? Se você tem uma demanda muito alta e pouca geração, você vai derrubar. Então foi isso que aconteceu lá no ano 2000, se eu não me engano. Eu posso estar equivocado aqui, mas acho que foi em 2000 que foi o racionamento de energia, né? Que tinha períodos que você não podia usar, tal, tinha multas, né? E que foi o que aconteceu hoje também no governo da Dilma com as bandeiras vermelhas, né?
por uma questão também de segurar um pouco o consumo. Ô, Tomate, então, de certa forma, eu vou passar a bola para o Pedro aqui, mas de certa forma, vocês têm uma visão muito clara do processo todo acontecendo aí no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, né? É um termômetro, na verdade, né? A gente está perguntando para os economistas, mas nós deveríamos estar perguntando para vocês, na verdade, porque vocês veem a coisa acontecendo ali, né? A gente tem uma sensibilidade, Gilvan, longe de ser economista, pelo amor de Deus, hein? Eu não sou louco, né? Mas, assim, a gente tem uma visão real do nível de desenvolvimento do país. Né? Óbvio que não é só isso, tá, Gilvan? Existem vários fatores que podem ou não influenciar, né, no consumo de energia, tá? Mas, basicamente, é isso, né? A gente tem uma visão real, diária, do desenvolvimento de um país através do consumo de energia, né? Porque a gente tem uma visão global da coisa. Eu trabalho numa usina, mas eu tenho uma visão global. Um exemplo, o sistema aqui no estado de São Paulo, que é tudo interligado, tá, gente? Voltando a falar, o sistema elétrico nacional é todo interligado. Chama Sistema Interligado Nacional, a gente chama de SIM. Esse sistema, se sair um bloco de carga lá no Rio Grande do Sul, ou numa conexão que a gente tem com a Argentina, a gente sente aqui. A gente sente aqui. Por quê? Porque assim, Gilvan, é isso aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui, do lado direito está o consumo, do lado esquerdo está a geração. Se eu começo a puxar muito para cá, o sistema ele vai desequilibrar. E aí as outras usinas, dentro de um limite, elas são capazes de restabelecer essa perda que teve lá. Mas dependendo do bloco, um exemplo, nós somos totalmente dependentes de Itaipu. Totalmente dependentes. Se Itaipu for derrubada, ela leva todo mundo, Gilvan. Porque a potência de Itaipu, eu vou dar um dado para vocês aqui agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu trabalho numa usina que tem 16 geradores. 2 são pequenos, que é para atender a própria usina, a carga local. E 14 geradores de 100,8 megawatts. Um gerador desse, ele alimenta 350 mil casas. Um gerador. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou alimentando mais ou menos 3 milhões e 500 mil residências. É muita coisa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você imagina você perder um bloco de carga desse, um bloco de geração, né, desse tamanho, né? Isso traz problema muito sério. Tomate, eu vou abrir aqui para o Pedro, que é o nosso terceiro elemento aqui. Eu acho que tem algumas perguntas no chat que ele vai ler. E aí agora vai lá, Pedrão, manda ver aí. Vou tentar responder, hein? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. Boa noite, Tomate. Boa noite, o Pedro. Gabriel está fazendo uma pergunta aqui no chat. Ele está perguntando se tem como trocar a energia fornecida pela Enel para uma energia solar, de uma forma que a instalação da energia solar não seja tão cara. Veja bem, boa pergunta. Como que é o nome do rapaz que perguntou? Gabriel. Gabriel. Eu costumo dizer assim que tudo é política, né? Está ocorrendo agora vários investimentos em placas solares. Tinha um projeto de lei no Congresso, agora, com essa gestão, que eles queriam taxar essa geração própria, caseira, em 70%, o que é um erro, né? Porque esse tipo de energia solar, você vai fazer um investimento, eu quase coloquei aqui em casa, não coloquei devido a essa questão política, né? Porque eu falei, eu vou fazer um investimento de 20 mil reais e não vou ter o retorno que eu gostaria dentro de um prazo que eu tinha pré-estabelecido com nível de investimento. Existe realmente essa possibilidade de você praticamente zerar a sua conta residencial. Porém, o mínimo você vai ter que pagar sempre. Isso está na norma, está na lei. Porque a distribuidora... porque assim, tem vários sistemas que você pode usar das placas solares, né? Tem sistema com bateria, sem bateria, só placa solar, que você pode fornecer para a rede. Então, assim, é um conjunto, porque o sol, ele basicamente das 8 às 18. Então, quando você tiver incidência de sol, você vai gerar energia através das placas. Mas e à noite, como é que vai fazer isso aí?
Então, assim, é uma troca, é um sistema muito interessante, porque é uma troca entre você, gerador de energia solar, e a distribuidora, né? Então, no final do mês, o relógio, ele é um relógio diferenciado também, né? Então, no final do mês, ela vai lá, ela vai enxergar o que você gerou, o que você consumiu, o que ela entregou para você, o que você entregou para ela. E ela vai fazer essa conta. Normalmente, a sua geração é maior do que o seu consumo, mas ainda você tem que pagar aquela taxa mínima lá, que é um absurdo, né? E um detalhe, no Brasil não é cobrada a tal da energia reativa, que é um dano danado para o sistema elétrico nacional. Energia reativa, Gilvan, para quem não sabe, as linhas nossas são capacitores, né? Então, quando você faz uma energização, você energiza aqui na fonte. Por exemplo, com 400 kV, ela vai chegar a 420 lá na outra ponta. Isso chama-se capacitância. Ela gera uma potência reativa. Essa potência reativa, ela tem que ser consumida, porque senão você não equilibra. É o triângulo de potência lá, potência reativa, ativa e a potência aparente. Então você tem que ter o equilíbrio entre carga e fonte, sempre, né? Tanto é que a gente tem muita dificuldade entre a potência ativa e reativa durante a madrugada. Durante a madrugada nós chegamos a desligar linhas, exatamente para evitar esse efeito capacitivo da linha, né, que gera esse reativo, que os geradores, além de gerar energia, ele tem que consumir essa potência reativa. Isso é mais técnico, né? Eu acho que quem é da área depois vai assistir ou escutar o podcast, vai entender um pouco daquilo que eu estou falando, mas se eu for falar aqui, eu vou falar chinês com vocês, então não vai resolver. Mas tem uma relação, né? Em relação à pergunta do menino, eu acho que está respondido aí, né? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Se não for satisfatório o que eu falei, eu posso voltar no tema aí, tá bom? Agora uma pergunta minha, eu queria saber se um período de seca, quais são as etapas que devem ser seguidas para servirem de plano B e para não deixar as pessoas desabastecidas? Essa questão de desabastecimento, ela é praticamente nula hoje, né? Nos governos de 2003 até 2012, houve um investimento muito forte na geração eólica, né, que foram os governos petistas, né? Eu tenho uma relação muito forte, muito próxima com o Partido dos Trabalhadores, mas eu longe disso de eu estar aqui fazendo alguma apologia ou tentando politizar vocês. Eu estou falando aqui o meu trabalho, aquilo que eu empiricamente eu conheço, né? Não estou fazendo nenhum tipo de apologia, e o Gilvan sabe disso, né? Da minha relação, mas eu estou sendo aqui extremamente profissional. Então, nesses governos ocorreram vários investimentos, né? Inclusive hidrelétricas, né? Você vê Belo Monte, foi um investimento que foi feito através dos governos, com iniciativa, a gente chama de PPP, né? Parceria público-privadas, né? E na questão eólica também, né? São vários parques eólicos que existem no norte do Brasil, norte e nordeste, e as usinas térmicas também, né? Um exemplo, a Petrobras, ela investiu muito nas térmicas, né? Utilizando o gás da Bolívia e tal. Então, assim, essa questão do desabastecimento é uma questão quase nula, porém, faço alerta, se não continuar ocorrendo investimentos na geração de energia, é muito provável que a gente pode entrar num colapso aí. Lógico que não vai ser agora, mas a longo prazo a gente pode acontecer esse tipo de desabastecimento, sim. Hoje, praticamente nulo, tá, Pedro? É Pedro, né, o nome dele? Isso, Pedro. É praticamente nulo, tá? Pode ser que ocorra, Pedro, são duas vertentes. Existe a questão do investimento em novas matrizes de geração, e existe também a questão climática, né? Como ocorreu em 2014, se eu não me engano, nós tivemos uma seca muito grande. E a gente trabalha também, Gilvan, com o efeito El Niño e Laninha, né? Então, são dois efeitos totalmente contrários, né? Então, quando é El Niño, a gente vai ter um sistema de cheias. Quando é Laninha, a gente tem uma outra perspectiva. Então, assim, não é só isso também, tá? De investimento. Óbvio que investimento, se você tiver uma planta, uma matriz enorme de geração de energia,
você não vai incorrer em erros, né, em possibilidades de desabastecimento. Mas existe hoje no Brasil, nós estamos assim, muito próximo daquilo que se consome e daquela capacidade de geração. Nós temos uma folga aí, tá, Gilvan? Uma folga aí em torno de, vamos colocar aí, eu não vou colocar números para vocês, para eu não poder incorrer em erros, tá? Mas nós temos aí em torno de 10% de folga da capacidade de geração daquilo que a gente consome hoje. A próxima pergunta é do Rodrigo, e eu acho que ele queria falar no microfone. Pode seguir, Rodrigo, se quiser. Ô, Rodrigo, a gente não está te ouvindo. Acho que você está com algum problema no microfone, Rodrigo. Eu sei que é mal educado, mas eu vou fumar um cigarro, tá, Gilvan? Depois Não, você corta do podcast aí. Tomate, nós não estamos em aula. É aberto, eles não são obrigados a estar aqui. Então Isso é um mau exemplo, tá, galera? Não façam isso. Isso eu ia dizer, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas só mais uma questão, Rodrigo, você já pode retomar aí quando voltar o seu microfone, Rodrigo, se quiser testar. Qual que é o Rodrigo aqui? É do cachorrinho, né? É do cachorrinho. Tomate, você falou que não tá, né? Que você está fazendo uma leitura técnica do problema e tal. De certa forma, essa leitura técnica que você faz, ela não tem como escapar de uma questão política, não no seu sentido estrito. Porque quando eu leio aqui, eu olho aqui e leio tomate do PT. E aí, tá o nome, né? Tá escrito aqui, ó. Eu achando, eu não me atentei para isso, mas eu tenho uma relação muito forte com o partido. Então, e se você... talvez o Rodrigo queira fazer pergunta aí, mas de qualquer forma, você pode falar um pouquinho da sua experiência aí, de vida e tal? Você sempre trabalhou em usina? Você já passou por alguma dificuldade na vida? A molecada aqui é adulta, pode falar aí. Assim, pessoal, como eu disse lá no início, Gilvan, eu tive uma infância muito regrada, né? Eu tive tudo que eu precisei, boas escolas, eu tive uma excelente educação, eu nunca passei necessidade, a não ser quando eu estava estudando, porque eu fumava tudo o dinheiro que meu pai mandava, né? Que meu pai me bancava lá, eu não trabalhava. Então eu já tive, eu já participei de eventos nada católicos, vamos dizer assim, né? E foi uma experiência de vida, mas uma questão que eu enxergo muito claro isso, Gilvan, a gente estava até conversando nos bastidores, foi por uma opção, não foi por necessidade. E eu entendo, porque eu já tive lá também, desse pessoal que utiliza do tráfico, que utiliza do uso de drogas, que faz aviãozinho, né? Eu já participei desse quadro, mas não por necessidade, por uma opção, né? Eu consegui sair, né? Graças a Deus eu consegui me libertar dessa... Mas foi na época da rebeldia, quando eu tinha 16, 17 anos, né? Aquela questão que todo jovem tem isso, a gente entende isso, meu filho tem isso, né? Mas eu fui para um caminho mais equivocado, né? E é por isso que eu falo que eu entendo perfeitamente a situação de vários jovens, normalmente negros da periferia, né? Com uma condição não tão acentuada, não tão boa, né? Na questão financeira, por falta de opção, né? Muitas vezes por falta de opção, ou por você almejar um padrão de consumo ideal, né, do que ele vê do traficante que está do lado dele, de tênis Nike no pé, ele levanta de manhã cedo, ele fala, porra, eu vou estudar para quê? Né, se o meu camaradinha, mas ele não enxerga o que isso pode trazer no futuro para ele, né? Então, assim, eu vejo essa relação muito clara, sabe, Gilvan? E minha vida, cara, sempre foi, eu até falei para você no início, eu sou um cara muito altruísta, eu adoro ajudar as pessoas, cara. E nessa relação de estender a mão, de ser generoso, eu não estou ajudando as pessoas, eu estou me ajudando, né? Porque você fazer o bem, cara, te faz bem, né? Então, essa relação eu tenho muito clara. Uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi estudar,
né? Apesar de toda, com perdão da palavra, viu, pessoal, toda a merda que eu fiz na vida, eu nunca deixei de estudar. Porque o conhecimento, cara, isso eu sempre tive muito claro comigo. O conhecimento é algo que ninguém te tira, né? As pessoas podem te tirar uma maneira de viver, uma casa, uma roupa, um tênis, mas o conhecimento ninguém te tira. Então, assim, eu faço até um apelo aqui, eu não conheço ninguém de vocês aqui, mas como exemplo de vida, né? Aquilo que eu almejei conquistar, eu conquistei através do meu trabalho, da minha força de trabalho, né? Com o meu conhecimento. Eu aprendi muito, aprendo até hoje, Ivan. A gente é um eterno aprendizado, né? Em várias instâncias e de vários segmentos que existem na sociedade, a gente é um eterno aprendizado, e eu vou morrer aprendendo, porque ninguém sabe tudo, e a gente, o Gilvan, por mais que ele conheça de filosofia, tem uma técnica espetacular, eu conheço o Gilvan, vocês estão, parabéns pelo professor que vocês têm, mas o Gilvan não sabe de tudo, ele tem que estar diariamente aprendendo, buscando conhecimento. Então, para vocês, a mesma coisa. A mesma coisa. Não deixe de sonhar. O Gilvan fez uma pergunta para o Gilson, professor de História, né? O que era a vida, né, Gilvan? O que era a vida, eu posso até adiantar, viu, Gilvan? O que é a vida, né? Eu até marquei aqui, eu vou falar uma frase de Chaplin para vocês. Né? Eu vou até ler aqui. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Eu acho que o resumo daquilo que é a vida é isso. Faça. Se você tem um sonho, corra atrás. Né? Não escute aquele camarada que fala, você não é capaz, você não vai conseguir. Você tem que falar, eu vou conseguir, eu vou atrás. Né? Eu sei que existe uma relação muito distante entre querer e poder, né? Mas eu acho que a gente não pode chegar lá no final e falar que não tentamos, né, Gilvan? Então, assim, a tentativa, eu prefiro errar tentando do que não tentar, né? Porque o erro, você pode errar, você pode acertar, mas a vontade de tentar fazer aquilo que você queira, né? De buscar, um exemplo, todo mundo aqui tem sonhos, eu estou vendo aqui um bando de garotos, né? Uma molecada que tem sonhos, que tem visões de futuro. Corram atrás, pessoal, corram atrás. Busquem bons exemplos, né? Vocês têm um cara aqui, o Gilvan, né? A gente diverge em muitos assuntos, né, Gilvan? Mas é um cara que eu respeito muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo Gilvan. Busquem nessas pessoas o exemplo prático daquilo que vocês podem fazer para a vida de vocês. Busque o exemplo do Tomate, né? Daquilo que eu fiz na minha vida, de ter cometido vários erros, mas ter chego no final da minha carreira profissional agora, com muito respeito de toda a diretoria da empresa, né? Fiz o meu papel, aquilo que me pagaram para fazer, eu fiz de maneira muito correta, né? Então, busquem aquele sonho que vocês têm, não desistam, gente. Eu sei que o país é um país totalmente desigual na questão da oportunidade, esqueçam esse negócio de meritocracia, isso não existe no Brasil, país desigual, não existe meritocracia. Vocês, eu não sei onde vocês moram, mas vamos supor que vocês moram num bairro pobre de São Paulo, ou de Guarulhos, eu não sei qual a residência de vocês, mas corram atrás, busquem, passem por cima de dogmas que não vão agregar a nada no conhecimento de vocês. Sejam vocês, busquem os sonhos. Né? Eu até li uma frase, eu não lembro quem foi que falou, acho que eu vi até na televisão, um sonho que se sonha só é apenas um sonho, né, Gilvan? E um sonho que se sonha junto é realidade. Né? Então, é isso. Né? A gente precisa trabalhar isso e ter em mente aquilo que a gente quer para o futuro, né, da gente como seres humanos, como pessoas, como homens de bem, pessoas de bem. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Desculpa me alongar, Gilvan, mas é que é um tema que eu adoro, cara. Eu gosto de falar porque eu tenho um conhecimento, uma experiência muito forte, muito grande nessa questão, sabe, cara? Eu entendo perfeitamente as dificuldades que existem, né, nas favelas, nos bairros mais pobres,
né, eu conheço um pouquinho disso porque eu já vivenciei isso, né, por uma questão de opção. Ô, Tomate, vou contextualizar para eles aqui, né? Eu participo de um grupo, né? A gente tem um grupo de amigos, né? A gente está há muito tempo lá, um grupo de WhatsApp, e aí tem lá um pessoal que é mais à esquerda, um pessoal que é mais à direita. O Tomate é um cara à esquerda, né? O Tomate do PT, e eu, como vocês sabem, sou um cara mais à direita. E a gente tem, de vez em quando, né, Tomate, uns arranca-rabos lá no grupo, umas discussões pesadas, um xinga o outro e tal, mas a gente entende, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né, que a gente, embora a gente acredite que o meio através do qual a gente vai chegar talvez seja diferente, o fim é o mesmo, né, que é todo mundo ter direitos, todo mundo ter decência, dignidade, as pessoas poderem comprar, vender, as pessoas poderem se olhar no espelho e se reconhecer como ser humano, com dignidade. Então, assim, a ideia aqui, Tomate, é promover esse debate, é abrir, né, não só a percepção deles com relação à técnica, né, porque ela também é muito importante, você está aí para nos mostrar, mas também para que eles percebam que existe uma certa polifonia na sociedade, com vozes diferentes, e que a gente precisa ouvir essas vozes diferentes, com experiências diferentes das nossas, para que em alguma medida a gente amadureça. Porque o ponto do amadurecimento é esse, é você ouvir o outro, discordar de uma coisa, concordar com a outra, mas respeitar o outro pela dignidade que ele merece, né? Por ser um ser humano, e sobretudo por entender que a experiência do outro tem muito valor, né? Então, assim, eu trouxe para cá, né, a gente tem uma questão, né, por exemplo, na sala de aula, eu jamais falaria disso num ambiente que não me cabe, mas fora da sala, eles são alunos, mas a gente não está dentro da sala de aula. Então, fora da sala de aula, a gente pode discutir abertamente, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, eu não sei como é que está o seu tempo aqui, né? Eu não sei como está o seu tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Tomate, do que você acha, né, das questões das cotas, do que você acha, por exemplo, do quadro educacional brasileiro, enfim, das questões sociais pelas quais você luta, porque você fala um pouquinho da sua experiência política também, você está intimamente militando, né? Você trabalha com a militância do PT, você disse que não mas está. Você está o quê no PT agora, nesse momento? Bom, eu vou fazer bem breve aqui as minhas funções hoje dentro do partido, né? Eu faço parte da direção de uma corrente ideológica do PT do Estado de São Paulo, que chama Resistência Socialista. Eu sou membro da executiva da Macro de Araçatuba, né? Da Macro região de Araçatuba, e estou presidente do PT aqui da minha cidade, do diretório da minha cidade. Faço parte também do sindicato Sinergia CUT, que é um sindicato ligado à minha área, que é a área de geração de energia, né? Bom, Gilvan, você me perguntou sobre as cotas, né? Isso é um pensamento meu, tá? Eu não estou aqui tentando politizar ninguém, mas é uma questão de visão do Tomate. Eu acho que nós temos uma dívida histórica, né, com os negros, né? Se a gente for buscar a questão da abolição da escravatura, Gilvan, lá em 1889, eu acho que todos aqui já devem ter lido alguma coisa, Gilvan deve ter passado sobre isso, como funcionou essa abolição, né, da escravidão no Brasil, né? Os negros, quando recebiam a sua liberdade, entre aspas, né, esse pessoal não sabia ler, não sabia escrever, gente. E dali que se formou, começou a se formar as favelas, né, porque essas pessoas não tinham o que fazer, eles iam fazer o quê? Ia fazer biscate na rua, vender alguma coisa, negociar, comprar. E a questão das cotas, Gilvan, tem muita gente que é contra as cotas. Cara, isso é um absurdo tão grande na minha concepção, porque historicamente, cara, basta você ver nas grandes corporações, eu não vou citar minha empresa, porque se eu fizer um negócio desse, é capaz dos caras me mandarem embora, mas você pode ver no Estado mesmo, no próprio Estado, né, no judiciário brasileiro, no executivo, quantos negros existem, né, nos altos cargos, né, de diretoria, de presidência. Então, assim, nós precisamos oportunizar essas pessoas. Eu costumo dizer assim, exemplificando e fazendo uma analogia, Gilvan,
Meu filho está aqui, em casa, no computador, jogando, sei lá o nome daqueles joguinhos que eles jogam lá, online e tal, estudou a vida inteira em colégio particular, porque eu tenho condições para pagar, e aí eu vejo um filho de um camarada que mora na favela, que acorda às 7 horas da manhã para vender bala no sinal, e o filho sempre estudou em escola pública, apesar de terem escolas públicas de qualidade, mas a maioria, você sabe disso, Gilvan, é uma lástima, né? É o Estado deixando o povo mais ignorante, apesar do trabalho árduo que vocês fazem, né? E aí você coloca o meu filho e o filho desse camarada numa saída, numa corrida. A pista do meu filho, ela é lisinha, cara. Asfaltinho feito na hora. E a pista desse camaradinha, ela tem buraco, ela tem, sabe, cara, uma série de obstáculos que não é justo. É por isso que eu refuto muito essa questão da meritocracia, Gilvan. A meritocracia, cara, é quando você tem dois iguais disputando determinado cargo. Isso é meritocracia. O melhor vai passar. Você não pode colocar um garoto que estudou a vida inteira num curso particular, numa escola particular, com um garoto que estudou sempre numa escola pública. É por isso que eu sou favorável às cotas, né, que venham de escola pública. Por exemplo, meu filho está indo para o Paraguai fazer medicina, no meio do ano agora. Estou esperando o Enem, mas eu acredito que não vai passar. Mas eu não culpo as cotas por isso. Não é uma questão, não tem uma correlação entre cotas e a incapacidade do meu filho de ter passado ou não numa prova do Enem. Né? Eu acho que a gente precisa olhar, a gente precisa, Gilvan, desfazer uma injustiça que o Brasil sempre incorreu, desde sempre. Né? O Brasil, se você for pegar lá atrás, as capitanias hereditárias, né, já trazendo essa questão das classes sociais, né, que foi extinta por Pombal, você sabe muito bem disso, e os amiguinhos do rei, né, ganhavam estados, ganhavam terras, e foram... Porque no Brasil, ninguém tem terra no Brasil. Ninguém. É tudo grilado. Isso aqui, se você for buscar a história, né, eu vejo as pessoas falando dos bandeirantes, tá, que os caras mataram muita gente, cara. Ah, desbravaram, trouxeram o progresso, porra, mas matando gente, porra. Sabe, eu acho que não é aceitável, sabe, Gilva, esse tipo de progresso. Então, essa dívida histórica que nós temos com os negros, né? Aí as pessoas falam assim, então vamos montar cota para branco. Não, cara, os brancos estão no poder. Os brancos estão no poder, basta você olhar. Vejam os políticos em Brasília, Gilva. Né? Todos brancos, né? Aquela coisa ridícula. Né? Não tem, o Brasil, 52% é formado por negros, ou pardos, né? Ou bugres. E a gente não tem essa equidade, essa equiparação nos altos cargos de empresas ou do próprio Estado. O Brasil é um país muito, muito preconceituoso, né? Com esse pessoal. Então, eu sou totalmente favorável, Gilvan, e o meu trabalho nesse sentido, cara, é de conscientização. Né? Eu tenho... por eu ser um cara branco, né, que eu consegui almejar algo a mais dentro de um patamar, né, vocês podem dizer, o tomate está um pouco acima, estou um pouco acima, cara, um pouco acima, mas por sorte, não foi só capacidade, tive um pouco de sorte também, teve um processo de alteração de empresa, eu trabalhava na CESP também. Então, assim, tem várias nuances que envolvem isso. Né? Eu acho que a gente tem muita aresta para parar, sabe, Gilvan? E relacionado ao PT, cara, o PT foi formado nas comunidades eclesiais de base, você sabe disso, né, da Igreja Católica, e aquilo que o catolicismo sempre defendeu e que o PT defende, que são valores universais. Então, esse tipo de debate, como diz o Gilmar Pistola, né, citando Schopenhauer, a gente precisa fazer um debate ético, né? Não aquele debate que eu ganhei sem argumentação básica, sem respeito ao seu interlocutor. Então, a gente precisa discutir isso com a sociedade, né? A gente precisa trabalhar isso, né? De fazer um debate ético sobre problemas reais que o Brasil está passando. Né? Eu tenho uma dificuldade hoje, confesso, muito grande, cara, para conversar com o bolsominion, cara. Você sabe disso.
esse negacionismo. Cara, eu tô perdendo amigos, cara, por esse negacionismo. Hoje eu vi uma notícia que eu falei, fecha, para tudo. Um cara com uma máquina de solda, soldando um tubo do lado de um cara que estava com Covid, dizendo que a fumaça da máquina de solda cura a Covid. Pelo amor de Deus, cara, eu trabalho com isso, cara. Lá na usina, quando a gente vai fazer algum tipo de soldagem, a gente faz todo um sistema de segurança, cara, com uma tubulação para jogar essa fumaça para fora, que ela é altamente tóxica. Então, são absurdos como esse, cara, inclusive representados por esse... Eu falei para você que era um risco, eu não vou falar palavrão, tá, Gilvan? Mas por esse crápula que tá hoje lá, cara, na cadeira da presidência da República. E não é porque eu sou petista, gente, é porque eu sou humano, cara. Eu sou humano, cada morte, cara, que é, sabe, que é anunciada, eu sinto, cara. Porque eu tenho capacidade de sentir a morte ainda das pessoas, a dor dessas famílias, cara. E aí você vai pra televisão, você vê um cara falando que é mimimi, que daí, que não é coveiro, que é contra a vacina, que vai morrer gente mesmo. Então, esse tipo de retórica, Gilvan, não é mais aceitável, cara. Eu acho que eu não tô aqui, eu não sei se tem alguém que apoia esse cara, eu sempre costumo dizer, o Gilvan sabe disso, que eu respeito escolhas. Eu respeito escolhas. Mas é uma escolha minha também me afastar ou não desse pessoal. E eu estou fazendo isso, inclusive, dentro da minha própria família, estou cortando na própria carne. Porque chegou um momento, Gilvan, que já não tem mais como você escutar isso, cara. Determinadas falas que elas são agressivas, cara. Eu perdi amigos aqui em Ilha Solteira, uma cidade pequeníssima. Uma cidadezinha pequena, cara. Já morreram 45 pessoas aqui, cara. Conheço todos eles. Todos. E aí entra uma questão de má educação do povo brasileiro também, cara, que é uma coisa... É uma coisa, assim, lamentável, cara. Lamentável. Eu estava assistindo hoje as reportagens, né? Porque adiantaram os feriados, né? E o povo tá indo pra praia. Rio de Janeiro fazendo festa, Gilvan. Então, assim, cara, vocês me perdoem de estar me alongando nesse tema. Você perguntou de cota, eu saí um pouco, porque é revoltante. Eu me sinto indignado com o que está acontecendo, né? Não era para estar acontecendo isso. E nós temos o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, que é um sistema perfeito. O Brasil é o único país no mundo que tem isso, público, né, que é o SUS, que era possível a gente minimizar isso. E uma coisa que as pessoas não entendem, Gilvan, é que você, imunizando as pessoas, a economia volta automaticamente. Sabe, cara, é um negócio tão absurdo que eu só tenho uma coisa que eu possa pensar, que é para matar realmente as pessoas, cara. É assassinato em massa, é genocídio. Então, não tem outra palavra. Eu já tentei entender essa lógica e não consegui. Essa semana eu faço parte do programa Avesso, do Ernesto, é um cantor aí de Guarulhos, um cara espetacular também, e ele levou uma psicóloga para falar sobre o comportamento do Bolsonaro. E ontem, numa live que nós fizemos no grupo lá, você não participou, você não pôde entrar, a gente discutiu sobre isso. Que as pessoas chamam o Bolsonaro de genocídio corretamente, mas não é só isso. O Bolsonaro representa vários segmentos da sociedade que enxergam nas ações dele a si próprio. Então é um problema de sociedade, de formação social, né? Então, assim, não é tão simples. Vamos tirar Bolsonaro. Não é isso. Eu não sou favorável a impeachment nenhum. Eu não fui favorável ao impeachment da Dilma, não sou favorável ao impeachment do Bolsonaro, mas alguma coisa tem que ser feita, né? As instituições brasileiras, elas precisam trabalhar, precisam fazer alguma coisa, né? E trazer vacina, cara. A única coisa que vai salvar a população brasileira são as vacinas, não tem outra alternativa. Desculpa aí me alongar, mas é que é um tema que me incomoda muito. Minha indignação é clara, né? Vocês podem perceber. Ô, Tomate, o espaço é aberto, para a gente trocar ideia mesmo. Um pouco disso, né, do que você está falando aí,
está muito relacionado, né, à questão de uma educação deficiente, né? Porque uma educação deficiente, ela vai tirar da ciência o seu devido valor. Então, o que tem acontecido? A gente tem visto que as pessoas elas estão colocando a ciência, que é a única saída para uma pandemia, em segundo plano. Né? E aí, dogmatismos, coisas obscuras estão aparecendo, como essa que você citou, da solda, aí um remédio que não tem comprovação nenhuma. Então, tá tudo na base, tá tudo relacionado a uma questão da educação mesmo, porque se você tem uma educação de base que prioriza a ciência, que coloca a ciência como algo importante, as pessoas vão no mínimo desconfiar, né? Porque é o que as pessoas precisam ter nos dias atuais, um pouco só de ceticismo. Sabe assim, eu não tenho que desacreditar só daquilo que eu não concordo. Eu preciso desacreditar também das minhas opiniões. Desacreditar no sentido de, será que a minha opinião ela não é uma opinião que está sendo tomada exatamente pelos meus impulsos e não pela minha razão? Né? Então, num certo sentido, a sua fala aí é totalmente coerente com o que eu penso, embora a gente, como você falou, né, como eu também disse, a gente tenha posições políticas diferentes, nisso a gente concorda plenamente. Eu concordo plenamente com o que você disse, né? Não tem como. Deixando claro para os seus alunos, Gilvan, que a nossa divergência maior, a gente tem uma convergência muito acentuada nesses temas sociais, porque isso é humano, é ser humano isso, cara. Não tem como você ser contra a vida, né? A nossa divergência, viu, pessoal, vocês que trabalham com o Gilvan, é na questão econômica, né? De estado máximo, estado mínimo e tal. Mas é isso, Gilvan, aquilo que eu te falei, não tem como você entender o fel se você só tiver o mel. Exatamente. Você tem que experimentar o fel e o mel para saber o que é melhor para você. Né? Então, assim, eu tenho um problema muito sério de confusão de valores para outras pessoas. Porque quando as pessoas enxergam o tomate, um exemplo, tomate do PT, as pessoas já falam, vai defender. Não, eu não faço isso. Eu sou um cara muito coerente com aquilo que eu acredito. Né? E o Gilvan é minha prova. É prova física, está aqui, né, na minha frente aqui. Eu sou um crítico de várias políticas que o PT adotou, né, de vários erros que o PT adotou. Tem muita gente dentro do PT que não gosta do tomate, porque eu falo as verdades, as minhas verdades. Né, deixando claro, né, Gilvan? Não existe verdade absoluta, mas eu tenho as minhas. Né? Então, assim, as pessoas, e eu incorro muito nisso, eu tento me cercar, Gilvan, pô, será que eu não estou sendo muito petista aqui, cara? Será que, né? Então, assim, é uma luta diária, um conflito diário dentro daquilo que eu quero expor. Mas a gente vai se acostumando com isso. Eu, normalmente, quando eu vou para alguma plenária ou algum congresso, aí o PT baixa no tomate, né? Porque aí eu vejo o partido, né? A gente trabalhar algumas coisas que eu acho que são corretas, né, para a gente poder fazer, né, essa reformulação que está ocorrendo agora, essa autocrítica que está sendo feita dentro do partido, né, as pessoas não sabem porque é uma autocrítica, é dentro do partido, né, então eu tento conciliar as duas coisas, a minha paixão, porque eu sou apaixonado pelo meu partido, eu não sou apaixonado pelas pessoas, por algumas que compõem o meu partido, mas eu sou apaixonado pelo partido, por aquilo que o partido tem no seu estatuto, que é aquilo que eu volto a falar, que são fatores que não podem ser contestados. Né? A gente é contra a pobreza, a gente é favorável às cotas, a gente é contra a desigualdade social, Então, assim, são valores humanos, né, que a gente defende e que cometeram alguns erros, né, ao longo do tempo. Todo governo comete erros, né, e eu costumo dizer que o PT não foi o PT que inventou a corrupção, né, o PT se apropriou do sistema que já vinha desde 1500, quem estudou história sabe disso, que o Brasil sempre foi isso, né, e hoje continua, né, de uma maneira até mais explícita, né, e a indignação um pouco mais seletiva, né, Gilvan, que tem muita gente que passa pano para o que está acontecendo, mas, enfim, é nesse sentido, e eu concordo com você, Gilvan, a gente precisa trabalhar isso, né, e de chegar num denominador comum, para a gente poder trabalhar um bem comum, né, daquilo que seria o ideal para uma sociedade, né, e a educação é fator primordial nessa evolução, né, não deixando de lado a política, porque eu vejo a política como meio de transformação social,
né? Sem a política, você não consegue transformar uma sociedade, né? E houve uma ondinha, né, de estigmatizar e criminalizar a política, sem saber que é a política que pode transformar, né? Então, eu acho que foi um erro muito grave que ocorreu lá em 2018, com a eleição desse genocida. Espero que a população não precisa votar no PT, não precisa votar em X ou Y, mas que faça essa autoanálise também, né, daquilo que almejava como o ideal num camarada que era considerado baixo clero no Congresso, né, nunca apresentou um projeto de 28 anos, acho que tem 2 projetos que ele apresentou que foram aprovados, os filhos todos, ele fala de meritocracia, de carteira assinada, mas os filhos todos, a família inteira na política, né, nunca trabalharam, nunca apertaram um parafuso, enfim, esse tipo de retórica a gente tem que combater, né? A escolha, ela é válida. Se um camarada virar para o Tomate e falar, pô, eu vou votar nesse camarada de novo, eu falo, então, ok, mas se afaste. Né? Afaste-se de mim, né? Então, assim, eu acho que essa polarização, ela não é boa, né? Mas vai ocorrer fatalmente nas eleições de 2022. Tomate, até por uma questão, né? Acho que eles têm algumas perguntas aqui. Pessoal, a gente precisa se encaminhar, porque o Tomate, a gente precisa fechar, porque o Tomate precisa dormir, que ele está para se aposentar, então ele não é mais tão jovem assim. Seminovo. Hã? Seminovo. Seminovo. Tem uma questão que eu acho bastante perigosa, Tomate, tanto por um lado quanto por outro, que é essa questão da generalização. Ah, ele é do PT. Quer dizer, porque o que acontece? A gente não generaliza quando é do nosso lado. Aí, então, por exemplo, eu sou cristão. Então, quando a igreja comete uma coisa errada, eu não condeno todos os cristãos do mundo, né? Eu vou ali e faço uma condenação com relação, se couber, claro, aquilo que foi feito, né? Aquela injustiça, aquilo. Eu não vou dizer que todos os cristãos estão errados porque um cristão errou, né? Então, a gente precisa entender isso também. O Tomate, ele está aqui porque eu dialogo com ele quase que diariamente e eu sei qual é a índole dele, né? Então, você não estaria aqui, Tomate, se a sua verve, se o seu discurso fosse um discurso vazio, mas eu vejo o que você faz durante a sua vida, né? Eu sei o que você faz, não sei tudo, obviamente, mas sei muita coisa que você faz, e é exatamente essa a ideia, é trazer pessoas que veem as coisas de maneira diferente mesmo, né? Eu vejo essa questão, Gilvan, desculpa de interromper, eu não posso falar que todo católico é pedófilo porque alguns padres cometeram pedofilia. Exatamente. Então, assim, é um erro crasso, né? E eu incomodo muita gente na cidade onde eu moro, porque eu costumo ir para cima, sabe, Gilvan? No debate, na discussão, eu vou para cima e as pessoas não têm uma vírgula para falar do Tomate, né? Eu sou um cara muito correto, muito sério, e as pessoas às vezes tentam estigmatizar ou te criminalizar por ser presidente do partido. Eu tenho várias ações aqui de pessoas que me chamaram de ladrão, né? Sem me conhecer. E eu quero saber o que eu roubei, né? Então, tem vários casos aqui, e eu faço isso, né? Teve uma plenária que eu participei, inclusive estava Gilberto de Carvalho, você conhece, um baita de um quadro dentro do PT, um intelectual extraordinário, uma pessoa muito pé no chão, né? E eu citei esse tipo de situação para ele, e até coloquei, Gilvan, que todos deveriam fazer isso. Né, essas pessoas que representam o partido em vários diretórios que a gente possui no Brasil inteiro, que procurem a justiça. Quando alguém te xinga ou te adjetiva de ladrão, de quadrilheiro, e é assim que a gente vai conseguir combater um pouco dessa falácia, né, de generalizar a todos, colocar todos num balde só e com um peso só, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? A gente tem que ter o respeito pela história de cada um, né? Eu acho que o que você falou é perfeito e correto. Exatamente, Tomate. Eu vou abrir aqui, pessoal, vamos tentar ser breve, porque o Tomate precisa dormir, que, como eu disse, ele já não é mais tão jovem. Então, tô tranquilo, Gilvan, pode tranquilo. Não, porque tocar o barco aí. A Priscila disse que está muito bom, Tomate, ó. Obrigado. Então, assim, vamos fazer assim, Pedro, pode assumir, eu acho que tem perguntas aí, né, Pedro, para
para continuar, e depois eu fecho com algumas perguntinhas lá, Tomate, tá bom? Vamos lá. O Vitor tinha levantado a mão, não sei se ele tem pergunta ainda. Depois era o Lucas e depois a Lohana. Vitor, você tem pergunta? Alô, Vitor. Tá por aí, Vitor? É que tá meio ruim mesmo. O Vitor ele tá falou que dizendo- foi sem querer, então pode ir o Lucas fazer pergunta, se quiser. Boa noite, Tomate. Ô, Tomate, toma cuidado. Ô, Lucas, desculpa te interromper. Toma cuidado que ele estuda direito, tá? Então ele pode processar todo mundo aqui. Muito bom. Ai, esse me persegue, meu Deus. Não sou chato o suficiente para ser estudante de direito, só tô fazendo o curso mesmo. Mas então, Tomate, você havia dito sobre a questão de você ter entrado há muito tempo no partido do PT e com o passar do tempo ele mudou muito sua ideologia, toda a sua estrutura e etc. A estrutura e filosofia do começo do partido é totalmente diferente da de hoje. E como você faz há muito tempo cruzado nele, eu gostaria de perguntar o que te motivou a continuar e o que te motivaria a não continuar da maneira que você vê os erros e os acertos do partido, etc. Boa pergunta, Lucas, né? Isso. Eu posso te garantir, Lucas, com toda clareza e sem nenhum tipo de proselitismo barato, eu adoro essa palavra, o PT não mudou. As pessoas que compõem o PT, algumas mudaram. É diferente. Né? Então, assim, o PT, se você for analisar o PT como partido, é o partido mais organizado do Brasil. É um dos partidos mais democráticos que existem no Brasil. Eu posso te garantir isso. As pessoas, às vezes, Lucas, e eu entendo o seu sentimento, porque ocorreu um exemplo. Quando você tem quantos anos, Lucas? Desculpa. Eu tenho 18. 18 anos. Você nasceu, então, em 2003, é isso? 2002. 2002, vai fazer 19, então, esse ano, né? Quando você nasceu, Lucas, praticamente a sua vida inteira, você pegou um sistema de governo pró-povo, tá? Isso eu deixo muito claro, porque, às vezes, vocês conhecem o que o Brasil passava no passado por livros. Eu senti isso na pele. Então, você me perguntou o que me faz continuar petista dentro do partido. Primeiro, que eu sou apaixonado pelas políticas que o PT pratica. Né? Segundo, que eu sei a diferença, acho que o Gilvan também, das políticas que foram direcionadas para o povo mais pobre, para os negros na periferia, com vários programas sociais. Né? Eu posso exemplificar vários aqui. ProUni, que nem o Gilvan colocou, SISU, Bolsa Família, Luz para Todos, Ciência Sem Fronteira, enfim, eu não vou ficar fazendo propaganda política aqui, mas vocês sabem disso. Então, a sua vida, Lucas, você teve ela no auge dos governos petistas. Então, você e o seu pai pode ter passado algum tipo de necessidade, eu não sei qual que é a sua relação com a questão econômica, né? Como que você, qual que é a estrutura familiar, né, econômica, se você quiser falar, ficaria até mais fácil para eu poder discorrer, mas a maioria das pessoas não passavam fome nos governos, coisa que acontecia sistematicamente no passado. Né? E eu não estou dizendo aqui que o PT é o salvador da pátria, não, o PT simplesmente adotou as políticas públicas sociais direcionadas para aquele público que realmente precisava. Aí as pessoas podem questionar, mas teve corrupção? Teve corrupção. Eu nunca neguei isso para ninguém. Mas um detalhe, a gente precisa entender também o porquê que houve corrupção. O PT nunca teve maioria no Congresso. O PT, em 2006, ele conseguiu eleger 101 deputados. Nós temos 513. Então, tudo que você vai aprovar, esse maldito centro democrático, eles são aves de rapina. E está acontecendo agora, com o Bolsonaro. Então, as pessoas, às vezes, Lucas, e você faz direito, você vai entender o que eu estou te falando. Às vezes as pessoas, elas reclamam de algo
que elas mesmas geraram. Né? Então, assim, isso volto lá na questão da educação que o Gilvan falou. Eu sei em quem eu votei em 2018. Em todos eles. Senador, Senado, presidente, deputado federal, estadual, governador. Eu sei todos. Você pode sair na rua hoje e perguntar, 90% das pessoas não vão te falar, não vão saber. Então, é esse tipo de ignorância política que gera esse tipo de situação que você está me questionando. O PT, eu posso te garantir, sim, Lucas, o PT continua o mesmo, com a mesma política, com o mesmo ideário, né, de transformação social, de colocar o povo no orçamento, que é uma frase muito bem dita pelo Lula, que eu acho que é uma saída, né, de colocar o povão no orçamento e fazer esse povo estudar, trabalhar, ter formação e ter educação. Né? Eu acho que essas políticas que a gente tem que trabalhar. Sim, eu concordo plenamente. As políticas de educação são extremamente necessárias, porque acaba, como você falou, a gente acaba alimentando o nosso próprio Leviatã. A gente acaba alimentando o nosso próprio monstro, o nosso próprio homem. Perfeito. Mas, e você respondendo o que você tinha perguntado, eu sempre tive uma vida confortável, nunca passei necessidade nem nada, até minha vida até hoje, assim. Então, eu entendo a questão da necessidade das políticas públicas para que realmente necessita. E só para complementar, fazer minha última pergunta para você. Fala um pouquinho mais alto, Lucas, por favor. Dá para entender agora? Vai. Só para emendar minha última pergunta. Já que você é usado em partido político, eu tenho muito curiosidade em saber a questão de como se associar em um partido, como, sei lá, estagiar em alguma coisa assim. Como funciona o processo, no geral? No caso do PT, Lucas, tem algumas diretrizes que elas, por obrigatoriedade, você vai ter que passar. Estou exemplificando o Partido dos Trabalhadores. Né? Você pode fazer... Você mora onde? São Paulo? Isso, São Paulo. Nós temos vários diretórios zonais, porque São Paulo é muito grande, nós temos diretório municipal e nós temos vários diretórios zonais. Você pode entrar no site do Partido dos Trabalhadores, fazer a sua inscrição, você vai fazer um curso de formação dentro daquilo que o PT, né, acha como ideal, e normalmente esses cursos são feitos pela Fundação Perseu Abramo, que o Gilvan conhece muito bem, né, e você vai começar a participar das políticas, das políticas públicas dos diretórios, né, dos diretórios zonais. Por exemplo, se você mora na Zona Leste, tem o diretório zonal do Leste, da Zona Leste. Então, existem processos de formação que você vai ter que passar. A questão da filiação, eu acho que são R$15 por ano que você paga para o partido, que no meu ponto de vista, é um dinheiro irrisório, né? Eu acho que até por uma questão, acho que de norma também, né, Gilvan, que isso requer uma mensalidade, e depois você vai fazer um trabalho. Um exemplo, nós estamos precisando muito de jovens, cara, no partido. O PT envelheceu, e eu acho que é isso que você queria falar. Né? O PT deu uma envelhecida, eu era considerado jovem no PT há pouco tempo atrás. Então, assim, nós perdemos muito esse contato com a base. Né? Por quê? Eu já trago aqui também uma questão das igrejas. As igrejas fazem hoje o que o PT fazia lá na década de 80. Né? O PT ele dava estrutura, ele ajudava a questão financeira, a questão de alimentação, né? E aí a gente foi fazendo esse trabalho, nós conquistamos muitas pessoas, ainda existe isso dentro do PT, mas numa fração muito pequena. E aí nós abrimos espaço para essas igrejas, normalmente as neopentecostais, né, Gilvan, que tomaram esse espaço. E aí trazem a questão religiosa. Né? Então, assim, é um movimento que aconteceu que o PT não conseguiu fazer a leitura. E nós estamos voltando, eu não sei se você viu, Gilvan, essa semana o Lula convocou uma reunião com várias lideranças neopentecostais, né, luteranas, para um bate-papo. Porque o PT nunca foi contra a igreja nenhuma. O PT sempre respeitou o Estado laico. Né? Então, assim, nessa questão, Lucas, eu concordo com você, 100%, que a gente se afastou da base. Né? Um garoto que nem você, jamais você deveria ter essa dúvida. Se a gente tivesse feito um trabalho nos bairros,
né, se tivesse visitado os bairros, tivesse feito os movimentos, os agrupamentos, você não teria essa dúvida, mas isso acontece direto. Comigo também aqui, Ilha Solteira. Por várias razões. Nós envelhecemos, nós ficamos no governo por 14 anos, né, com o intuito de governar, e esquecemos um pouco dessas bases, que foi o que deu sustentação para o partido desde sempre, da sua fundação em 1980, e o PT virou o que virou, essa fragmentação de ideias, que está hoje, nós estamos convergindo hoje, nós estamos lançando um programa de formação educadores petistas, né, para fazer, para formular esse tipo de ambientação dos jovens dentro do partido, né? Então eu costumo dizer assim, quem conhece o Partido dos Trabalhadores se apaixona como eu me apaixonei. Eu não teria um motivo para falar assim, eu vou deixar o PT. Porque é um negócio, é uma relação assim, cara, muito pessoal, né? É uma questão pessoal, né? Eu sou reconhecido aqui na minha cidade como um petista. Ah, o tomate do PT. Você imagina eu saindo do PT, eu vou para que partido? PSOL? Não, é o PT. Então, assim, Lucas, eu te aconselho a buscar no site do PT, né? Se você quiser, pega meu telefone com o Gilvan, eu posso te direcionar. Se você quiser participar para conhecer, né? Lá não tem nenhum zumbi, tomate do PSTU. Aí é Talibã, né, Gilvan? Então, Lucas, se você quiser, pega meu telefone com o Gilvan, eu posso te direcionar corretamente, de acordo com o seu bairro, você vai lá, conheça, né, discuta, coloque os seus anseios, os seus sentimentos, e se você achar que vai ser legal, permaneça. Se você achar que não é bom, procure outro segmento para participar, tal. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Tá bom, obrigado. Eu falar com o Gilvan assim. Beleza, eu tô aqui. Ó, Pedro, o que nós temos aí, Pedro? Tem a pergunta da Lohana, que ela disse que queria fazer, e depois eu tenho uma também. Manda bala aí, pessoal. Vamos lá. Boa noite, né? E assim, a minha mãe é de uma cidade da Bahia e cerca de 40 anos atrás, mais ou menos, ocorreu a construção da barragem de Sobradinho, né? E acabou por tendo algumas cidades alagadas, houve várias consequências para os moradores, etc. Só que eu queria saber, nos pontos de visão, o que aconteceu, porque, assim, a parte mais interiorana dessa cidade, que minha mãe viveu, não tinha energia elétrica até pouco tempo atrás, mesmo tendo a barragem ali produzindo energia de muito perto, e isso acabou prejudicando muita gente, porque até a cidade é muito tempo, tem muita gente idosa lá. Eu queria saber do seu ponto de vista o que aconteceu para ter acontecido isso. Excelente pergunta, viu? É Lohane? É Lohana. Loana. Perfeita a sua pergunta, tá? E eu vou te colocar aqui o que acontece e você vai me entender. Um exemplo, a energia que eu gero em Jupiá, ela vai para São Paulo. Porque existe uma diferença entre transmissão e distribuição. Às vezes, teve um programa que foi lançado, acho que em 2006, é o Luz para Todos. E realmente, nos rincões do Nordeste, do Norte, não havia energia elétrica. E aí tem uma série de questões. Primeiro, que o consumo era baixíssimo, que era normalmente pessoas que trabalhavam no primeiro setor, né, com a questão da agricultura familiar, e isso, na visão dos governos anteriores, Olana, não era interessante. Então, mais uma característica de governos que passaram pelo Brasil que não se importavam com o povo, né? Então, assim, essa relação que você colocou, ela é perfeita porque a barragem de Sobradinho, eu não vou lembrar agora, mas ela é interligada na região Nordeste, né? Eu acho que tem um linhão aqui para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Essa geração de Sobradinho, ela vem para cá, o centro industrial, né? Que é o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que é onde estava, há pouco tempo atrás, estavam localizadas todas as indústrias do Brasil.
houve uma expansão no Brasil dessas indústrias no Nordeste. E aí, quando você leva desenvolvimento, você precisa também trazer energia para esse povo mais carente, né? Para aquele senhorzinho que está lá na roça, fazendo agricultura familiar, tirando o feijãozinho dele, o tomate, a batata, ele precisa de energia. E isso também traz desenvolvimento. Mas para muitos governos, na época, isso não era interessante. Então, é mais uma política pública que foi realizada no governo do Lula, se eu não me engano, acho que em 2006, que foi o programa Luz para Todos, que levou energia para todas essas pessoas aí que viviam à base do lampião. Tá? Basicamente é isso. Ok, obrigada. Tomás, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, você falou um pouco das cotas, né? E eu queria saber o que você acha do sistema que foi adotado. Eu sei que nas escolas técnicas, que foi a aquisição de alunos pelo histórico escolar, que em vez das provas fizeram história escolar por causa da pandemia. Eu queria saber o que você pensa se essa medida é adotada em faculdades, assim, exterminando o Enem, e o pessoal podendo entrar numa faculdade pública dessa maneira, se não ia ter tanta discrepância assim dos alunos da escola particular e da escola pública, né? e se não ia precisar mais das cotas dessa maneira. Veja bem, Pedro, essa questão foi implementada na pandemia, né? Se eu não me engano, é isso? Foi devido à pandemia. Foi na pandemia, isso. Eu acho assim, Pedro, eu não posso dar um juízo de valor porque nós não atingimos ainda o resultado final dessa política, né? Então, eu não posso prever alguma coisa, mas eu acho assim, cara, que tudo que está acontecendo hoje, com todas as políticas adotadas por vários governadores de vários estados, é no intuito de ajudar, né? Porque nós estamos passando por problemas terríveis, né? E eu volto a falar da desigualdade. Eu tenho internet aqui de 200 mega em casa, tem gente que não tem internet de 1 mega. Então, assim, a gente precisa trabalhar o todo, né? Eu sinceramente, cara, eu vejo como uma política pública necessária, né? Eu acho que isso não vai acabar com as cotas, né? Eu acho que as cotas não vão acabar, eu acho que elas vão permanecer, mas no momento atual, nessa situação, que é uma situação atípica, eu acho que ela se faz necessária, né? Até para você poder enxergar também essas pessoas, né, Gilvan? Eu posso estar equivocado aqui, tá, gente? É uma questão... eu acho que essa pergunta caberia mais ao Gilvan, que é um educador, tal, que está na área, mas eu acho que é uma política necessária hoje, né, para você contemplar um grupo maior de pessoas que estão fora daquele sistema, né, de aquele pessoalzinho que tem internet e tal. Então, eu acho que é uma política de inserção. Eu sempre, quando fala de políticas de inserção, eu sou favorável, né? Então, posso estar equivocado, mas você vai falar assim, é justo, é injusto, eu não sei, porque ainda não tem o resultado final dessa política, tá? Desculpa, mas eu sou muito honesto com aquilo que eu penso e acredito. Tomate, eu concordo com o seu ponto de vista, é exatamente essa questão, né? Como não tem como contemplar, eles estão criando meios, estão dando jeito, não tem muita coisa para fazer, eles estão dando jeito, né? Eu acho que é um paliativo, né, Gilvan? Exatamente, é um paliativo. Eu vou encaminhar aqui para o final, eu acho que tem mais alguma coisa a ser dita Gilvan, aí, né, Pedro? Oi. A questão aí do Enem e tal, ser avaliado pelas notas, você não acha que aumentaria de alguma forma tipo, a desigualdade? Porque nosso sistema educacional, teoricamente, é muito desigual em muitas formas. Por exemplo, eu sou de escola pública, mas o Iguatemi que você deu aula é uma escola totalmente fora da linha. E sim, avaliar o sistema educacional do Iguatemi de qualquer outra forma de escola da região é até desleal. Então, não seria um meio paliativo bom para, eu acho que, nivelar isso? O que você acha? Então, eu acho o seguinte, uma parte aqui, Tomate, as duas escolas que estão presentes aqui, o Lucas, o Iguatemi e o Inácio Monteiro, embora sejam escolas periféricas, são escolas fora da curva, realmente, são escolas que têm, né, um processo pedagógico diferenciado, uma estrutura de prédio diferenciado e tudo mais. Mas a questão é a seguinte,
analisar o currículo do aluno vai trazer o mesmo problema que o vestibular. Você vai ter ali a desigualdade, todo o processo, mas a tentativa do governo é, na verdade, fazer o seguinte, limitar as condições que os sujeitos precisam seguir, os protocolos e os processos pelos quais o sujeito vai passar. Porque o que acontece? Tem muita gente que não consegue se locomover em tempo de pandemia, tem um monte de gente que não está conseguindo estudar direito. Então, é uma tentativa, na somatória do todo, de amenizar o problema. Ele vai reproduzir o problema que já acontece com o vestibular eliminatório, mas é uma tentativa, em alguma medida, de amenizar o problema. Não vai resolver o problema, porque é um problema ele é anterior a isso, ele está mais na base ainda, né? Porque não adianta, às vezes o sujeito ele tem ótimas notas, mas essas notas acabam não refletindo a visão de mundo do sujeito. Por quê? Porque o sujeito ele aprendeu a responder aquelas perguntas, mas a concepção do sujeito ela é muito mais profunda que isso. Então, tem várias questões aí, mas como o Tomate falou, e nisso eu concordo, é uma tentativa do governo de eliminar os processos, para tentar, de alguma forma, abarcar mais gente. Então, nesse ponto, eu acho que isso é bastante importante. Né? É uma coisa mais humanizada. Querendo ou não, é uma coisa mais humanizada. Vamos tirar o vestibular e vamos pegar o aluno pelos resultados que ele já deu. Ele não vai precisar dar um outro resultado numa avaliação de dois dias ali, super desgastantes, né? Todo mundo meio depressivo em tempos de pandemia, todo mundo com a cabeça a mil. Então, a gente vai pegar o que ele já fez, a gente não vai obrigá-lo a fazer mais. Então, num certo sentido, é mais humanizado, mas como todos vocês aqui sabem bem, né? Vocês dois, os dois grupos que estão aqui são de escolas diferenciadas, não se resolve um problema da educação desse jeito, nem de um jeito nem de outro, porque é um problema muito mais complexo. Mas obrigado, Lucas, por me incluir na conversa aí. Ô Pedro, tem mais pergunta aí? Só contemplando a sua fala, Gilvan, eu gostaria de colocar a divisão entre responsabilidades do governo federal, estadual e municipal. Né? A educação brasileira ela foi muito valorizada pelo governo federal, a questão da universidade, e aí nós temos um abismo entre a questão das universidades de terceiro grau e do segundo grau, e também do ensino, hoje eles falam ensino fundamental, né? Que é mais direcionado para a questão municipal. Né? Então, assim, essa responsabilização de governos tem que ser colocado na pauta também e fazer um trabalho para minimizar. A grade é uma só, né? Que é feita pelo MEC, né? Mas a lógica do estudo ela é diferente, porque faculdades têm uma metodologia e as escolas de nível estadual, municipal, é uma outra metodologia, totalmente diferente. Tem escola que não tem cadeira para o cara sentar, tem escola que não tem água. Então tem todo um processo de reestruturação da educação brasileira que isso precisa ser debatido. Né? E aí traz, eu costumo dizer que essa situação que o Lucas colocou, ela é temporal. Né? Ela é momentânea, né, Gilvan? Ela vai passar, mas a gente precisa trabalhar isso, né, dentro de um contexto geral da educação brasileira. Concordo plenamente, Tomate. Esse é o ponto, né? Melhorar a base educacional para que todo mundo tenha condição de lutar lá na última etapa do processo. Quem mais, Pedro, quer perguntar, quer falar? Porque senão eu vou me encaminhar aqui, porque coisa legal, né? Se meu relógio estiver certo aqui, nós já estamos no domingo. Já é dia 20. Eu estava morrendo de medo de ser monótono. Cara, eu falei para eles, quando o papo é bom, a gente passa de um dia para o outro, então valeu. Eu agradeço, viu, Gilvan, pela oportunidade, né, pelo espaço, e a galeria é muito legal mesmo, gostei. E uma outra hora que você queira trazer um outro assunto, eu fico à disposição, tá? Eu estou de férias, vou ficar 30 dias em casa. Oh, que chato. E preso, né? Eu não saio para nada, eu tenho pavor dessa doença, né? Sim. Então eu fico à disposição, tá, Gilvan? Se você precisar ir de novo com um bate-papo, eu estou à disposição. Obrigado, Tomate. A Priscila escreveu no chat Domingou. E é engraçado, interessante, Tomate, para fazer um adendo para a gente já se encaminhar aqui, o Pedro vai falar,
que essa molecada não tá aqui obrigada, entendeu? Eles estão aqui por escolha, eles querem estar aqui. Aqui tem presença de uma galera que já é universitária, tem uma presença de uma galera que já está no terceiro ano, tem um pessoal aqui de Universidade Federal, então é uma galera que é muito boa, assim, eu tenho muito orgulho dessa molecada. Das duas escolas as duas últimas escolas em que eu trabalhei, nas três, na verdade, eu tenho uma molecada muito boa, assim, eles não são só bons alunos, eles são pessoas excelentes. E é isso que é a parte boa da coisa toda, né? Eu espero de verdade, Gilvan, ter contribuído, mesmo que seja um pouquinho, para cada um que tenha alguma dúvida, né, que a gente possa ter sanado. Eu estava muito preocupado, porque quando você me ligou e você falou, Paty, vamos fazer um bate-papo? Eu falei, vamos embora. Né? Aí você me perguntou, você quer pautar? Eu falei, não tenho. Eu sou assim, né, muito natural naquilo que eu penso e acredito. Né? Então, eu acho que a verdade sempre vai prevalecer, não a minha, não a sua, mas contextualizando aí de uma maneira geral, acho que o importante é isso, a divergência para convergir. Ô Pedro, você disse que tinha mais gente para perguntar, vamos nos encaminhar aí. Quem que era, Pedro? Acho que para terminar aqui as perguntas do chat, o Guilherme queria perguntar. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Eu ia voltar, né, mais na questão política, porque, bom, o Gilvan, ele infelizmente me amaldiçoou com esse gosto. E é o seguinte, né, atualmente a gente tem um cenário político muito espantoso, né, de fato amedrontador ver o que está acontecendo. E a gente vê alguns líderes de esquerda falando que uma frente ampla é necessária, que devemos construir uma frente ampla. E eu até, esses dias, conversando com a minha mãe, eu falei, né, que agora, no momento atual, é muito mais você tirar o cara que você precisa tirar do que colocar quem você gosta, né? E a minha pergunta seria justamente sobre isso, né? Como que você enxerga uma frente ampla? Porque a gente teve até o Lula dando discurso recentemente, né, que uma chapa com candidato de esquerda não é frente ampla, frente de esquerda, né? Queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Bom, Guilherme, legal a pergunta, tá? É legal e complicada, né? Porque eu faço parte do processo dentro do partido, tenho voz ativa dentro do partido nessa questão. Assim, o Lula voltando para o jogo político, altera-se tudo. Né? Querendo ou não, altera-se tudo. A frente ampla, eu vou falar o que eu sou favorável. Tá? Eu acho que essa questão de frente ampla da esquerda, ela, sem o Lula no cenário eleitoral, ela poderia ser discutida com Ciro Gomes, com Haddad, com Boulos, com o Dino, né, Flávio Dino, lá do Maranhão. Ela chegaria num ponto em que iria convergir para dois nomes. Né? Eu não sei quais. Né? O Lula voltando para o cenário eleitoral, eu acho que até mesmo quem é de centro-direita, o Bolsonaro é tão ruim, é isso que eu queria que vocês entendessem. O Bolsonaro é tão ruim que até partidos de centro-direita já sinalizaram apoio a uma possível candidatura do Lula. Né? Então, assim, é algo que a gente vai trabalhar. O PT tem uma base eleitoral muito sólida. Né? O PT sai de frente aí com 27%, 30% de votos garantidos no Brasil inteiro. Né? Um partido muito consolidado. E aí, eu sou um cara que eu tenho muita preocupação nesse sentido, essa frente ampla, trazendo a tal da governabilidade, que me preocupa. Né? Porque é o centro, de novo, buscando uma alternativa ao Bolsonaro. Né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele vai se isolar, está se isolando cada vez mais, vão ficar com ele os militares, que estão recebendo valores vultuosos, né, por esse apoio, e alguns partidos pequenos, né, mas ninguém vai querer, é isso que as pessoas às vezes não entendem, que a política, ela sempre é a longo prazo, ela não é instantânea. Né? As ações que a gente toma aqui hoje,
ela pode ser alterada daqui 3 meses, 4 meses. Então, assim, ninguém vai querer ficar para a história do Brasil como alguém que tenha vínculos com um presidente que, com o negacionismo da ciência, das vacinas, vai matar mais de 500 mil pessoas no Brasil. Então, eu acho que essa frente, Guilherme, né? Guilherme, ela pode ocorrer como não pode ocorrer. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que frente ampla, todo mundo lança seu candidato, você faz um pré-acordo anterior ao primeiro turno, aquele candidato que conseguir almejar um segundo turno, essa frente, aí sim, você forma essa frente ampla de apoio a esse candidato contra esse genocida que está no poder hoje. Eu acho que é a maneira mais democrática, né, de trazer essas pessoas para o jogo, sem o Lula. Né? Com o Lula muda totalmente o cenário, ele vai ser essa liderança. Eu não sei se o Lula sai, né, para o executivo. O Lula já está com 76 anos, eu não sairia, se fosse eu, tivesse passado tudo que passou, né, eu não sairia, mas política ela muda muito, né? Então a gente não pode bater o martelo aqui, mas a minha opinião é essa, viu, Guilherme? Eu acho que são essas duas situações que podem ocorrer. A mais provável é dessa frente lançar, cada um lança seu candidato, e quem almejar o segundo turno, esse pessoal chega para apoiar, né? Isso depende muito do Lula também. Se o Lula falar que vai sair, ele vai passar pelas prévias do partido, não tem ninguém no partido que vai falar não, porque querendo ou não, ainda é a nossa maior liderança, né, na questão eleitoral, e se ele falar que ele vai querer sair, eu acho que ele sai. Mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda aí, né, Giovana? Não depende só do PT, só do Lula, tem uma série de questões aí que tem que ser trazida à baila para a gente poder discutir, tá? Eu te faço essa pergunta porque eu, assim como você, eu também me digo de esquerda, né? E eu, como eu falei, além de ser um cenário assustador, né, a gente vê algumas principais lideranças políticas se atacando no momento que era para a gente estar pensando em algo maior, né? Vamos dar nome aos bois, né? O Ciro Gomes, exato, né? Exato. Eu sou um cara muito honesto, viu, Guilherme? Eu falo direto. O Ciro Gomes, cara, eu sou um cara que eu tenho muita admiração pelo Ciro Gomes, né? Pela sua inteligência, o seu discernimento, as suas colocações sobre economia. Mas o Ciro, cara, ele é muito personalista. Sim. Eu não gosto dessa palavra, mas ele é meio coronelzão mesmo. Uhum. Ele não aceita divergência, ele não aceita ser contrariado, então isso é um problema. Então, quando ele percebeu, eu até sou favorável, Guilherme, que Ciro seria essa cabeça de chapa na esquerda. Né? Eu sou favorável. Eu, como petista aqui, o Gilvan vai colocar esse podcast aí, os caras vão mexer o saco depois. Mas eu sou favorável. Porque o PT está muito desgastado ainda, tem, né, esse fator que ainda a gente precisa levar em consideração, apesar de ser organizado, mas o Ciro começou a atacar o PT. Uhum. Então, é um erro, é um tiro no pé, né, uma base de apoio extraordinária que ele poderia ter, né, num diálogo, né, porque eu acho que é o diálogo que a gente traz para a gente poder resolver questões complicadas, mas ele começou a atacar, e aí a militância, meu amigo, é aquilo que eu te falei, né, teve um momento que eu cheguei a xingar o Ciro, eu falei, porra, né, a gente está tentando trabalhar uma frente antes do Lula ser... Eu também. Antes do Lula ser inocentado inocentado não, antes dos processos serem direcionados para Brasília e ter sido votada a suspeição do juiz Sérgio Moro, eu ainda trabalhava isso, né, com o pessoal da esquerda, do PDT e tal. E aí o Lula, quando o Lula foi cancelado, né, foi extinto as acusações, ele começou a atacar. Então é um erro que ele está cometendo de novo. E o Ciro, cara, ele fica pulando de galho em galho, né? Sim. O Ciro já passou por 11 partidos, e isso mostra um pouco da personalidade dele, né? Onde ele não é a liderança maior, ele sai fora, né? E dentro do PT, infelizmente, ele não pode... Luiz vai te pegar, o Gil. Ele não pode trazer isso para dentro do partido como o PT. O PT é muito democrático, apesar
do Lula ser essa maior liderança, e o Lula, apesar das pessoas acharem que o Lula manda no partido, ele vai passar pelas prévias, mas ninguém, em sã consciência, vai votar contra, né? Um baita quadro que pode ocorrer em 2022 com o Lula presidente. Só finalizando para falar um pouquinho mais mal do Ciro, né? Brincadeira. Mas eu tinha até uma visão neutra sobre ele, né? E aí depois eu comecei a pesquisar sobre ele, comecei a ver algumas lives que ele fazia, né? E eu deixei de ter essa visão neutra porque eu vi ele como uma figura bem contraditória, né? Porque até em uma live com o Guga Noblat, se eu não me engano, foi nessa live que ele elogia Getúlio Vargas, sabe? E depois ele tenta virar e falar, não, eu elogiei a CLT, sendo que o elogio a Getúlio Vargas que ele fez estava ali explícito, sabe? Então, assim, fora que também ele tem muita dessa questão de tentar sempre ser a face, né, da esquerda, como o Lula, ele foi e é. O Ciro, o Getúlio Vargas é um negócio muito complicado, né? Para quem é de esquerda, é um negócio muito complicado. Eu não quero nem entrar nessa questão, eu também sou favorável à CLT, aquela coisa toda de 32, né? Os direitos trabalhistas e tal, mas depois, bom, enfim, eu não vou entrar em Getúlio, mas a gente pode falar de JK também, o Gilvan sabe disso, mas, enfim, o Ciro, o Guilherme, ele quer a hegemonia da esquerda. E ele não vai ter essa hegemonia tendo um partido como o PT, com a representação que o PT tem perante o povo brasileiro, né? Então, isso incomoda muito, né? O Ciro foi ministro da Fazenda, o Ciro foi quem implementou o Plano Real junto com o Itamar, né? O Ciro que fez a transposição do Rio São Francisco. É um cara espetacular, um cara extraordinariamente competente. Mas a questão pessoal, né? Ele é muito arrogante, né? Apesar da inteligência, né, Gilvan? A gente pode trazer uma questão de conhecimento, mas ser humilde, né? De lidar com as pessoas, de trabalhar, de escutar, de ver o mel e o fel, né? Que a gente estava citando lá no início. Ele não, ele é 880, é aquilo que ele pensa, ele não gosta de ser contrariado, e isso traz um prejuízo muito grande para ele, né, na questão eleitoral. Né? Foi um baita de um governador, é um cara honestíssimo. A família não. A família lá atrás teve vários problemas, mas ele é um cara honesto, né? Mas assim, é muito a ferro e fogo, né? Eu acho que a política ela tem que ser mais estadista, tem que conversar mais com todos, né? Eu acho que o Ciro peca muito nesse ponto. Era isso mesmo, Tomate, valeu, viu? Valeu, Guilherme, obrigado pela pergunta aí, cara. Ô Tomate, vou fazer as últimas perguntas aqui, mas você vê o nível da molecada, né? A molecada não tá de brincadeira. Eu tava preocupado. Eles não estão de brincadeira, não. Mas sempre assim, Tomate, com educação, respeitando, isso é o ponto. Então vai lá, legal. Tomate, chegou a hora das indicações, Tomate. O que você vai indicar para nós aí? Bom, eu até marquei aqui, Gilvan, porque minha memória, eu tô ficando velho, minha memória, né? Você questionou sobre os filmes, né? Eu vou indicar 2 filmes, caras. Ó. Um filme, ele retrata muito sobre essa questão da falta de oportunidade para os negros. Eu não sei se alguém já assistiu, chama-se Quase Deuses. É a história de um médico que ele inibe a capacidade de um camarada. Bom, eu não vou contar o filme aqui, mas assistam, que vocês vão adorar e assistam com um nível crítico, né? Um nível social de crítica, né? Quase Deuses, isso. E o outro filme é um filme antigo, que a gente até discutiu ontem na live, é 12 Homens e uma Sentença. É o poder de persuasão de um camarada, e aí vocês vão assistir o filme. E aí vocês vão... Depois o Gilvan me dá esse feedback aí, se gostaram ou não. Vocês podem até falar se já assistiram, né? Eu não sei se alguém já assistiu esses filmes, né? Série, cara, que você falou, eu não gosto muito de série, né? Porque eu tô meio tarado para acabar as coisas, né? E finalizar. Eu assisti, cara, filho, eu assisti a série Viking. Extraordinária. São 6, como que eles falam?
São episódios e séries, né? São 6 séries, capítulos, né? Isso, é episódio mesmo, 6 episódios. Temporada, isso. Temporada. O Rodrigo matou aqui. São 6 temporadas, acho que com 90 e poucos episódios. Eu assisti todos, eu fiquei maluco. Só que tem um contexto histórico, viu, Gilvan? Se você for buscar, antes de eu assistir, eu fui buscar a história, né, da produção. É um espetáculo. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu recomendo. Eu recomendo só essa, porque foi só a série que eu assisti, foi só essa. Né? Eu não gosto de série, né? Música, cara. Eu gosto muito de Legião Urbana, né, e Pink Floyd. E eu estava até conversando com o Gilvan, cara, antes de vocês entrarem, tem uma música que ela retrata os escravos hebreus. Ela chama Vá Panciero. Vá Panciero. Ela fala assim, Vá Panciero Solali Dorati. Vá Pensamento sobre as Asas Douradas. Isso é uma obra de Giuseppe Verdi, né? Eu até me confundi aqui com o nome aqui, mas é uma música linda, muito linda. Inclusive, eu até falei para o Gilvan que ela é adotada, se tiver algum evangélico aqui. A melodia dela está presente, né? Ela se faz presente em muitas igrejas evangélicas na melodia, com outra letra, mas com a mesma melodia. E a frase eu já falei para você, que é de Chaplin, né? Se vocês quiserem eu posso repetir, mas resumidamente, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Desculpem se eu não pude trazer algo mais dentro daquilo que vocês estavam imaginando. Agradeço o Gilvan, agradeço demais essa interação entre Tomate e seus alunos, viu, Gilvan? Me chamou muita atenção o nível dos meninos, isso é bom. Eu fico muito feliz, principalmente de ter 2 esquerdistas aqui no grupo. Isso demonstra uma consciência de classe, né? Da gente saber um pouco, sem crítica nenhuma, viu, Gilvan? Pelo amor de Deus, daquilo que é direita, o que é esquerda, né? Do trabalhador, do pobre, da luta, o que significa a foice, o martelo, né? No contexto comunista, né? Então, eu acho que essa interação entre ideias e sonhos, né? Dessa molecada foi muito bom, foi grandioso, e eu que aprendi muito aqui, né? Apesar de vocês estarem esperando um pouquinho do Tomate, mas eu que aprendi muito aqui. Essa provocação que o Gilvan faz, ela é espetacular, e eu adoro esse debate, essa discussão, de poder levar um pouco também do conhecimento de vida que eu tenho, né? Estou com 50 anos e daqui a um tempo a gente vai para outro plano, e que a gente deixe um pouquinho, uma sementinha aqui na cabecinha de cada um de vocês, para que vocês pensam, reflitam e busquem, volto a repetir, gente, busquem o sonho de vocês, porque o sonho é de vocês. Tomate, obrigado pela sua participação. Ela foi muito esclarecedora, ela se dividiu em 2 momentos, é uma parte muito interessante, técnica, né, da distribuição de energia, o processo e tudo mais. Depois você trouxe a sua vivência política, muito interessante também, muito importante. O intuito é esse, né, é discutir e trazer vozes que muitos deles talvez não ouviriam se não estivessem aqui. Né? Eu sei. Porque, não vou ouvir, ele é do PT, ele é do não sei o quê, e acaba não ouvindo e acaba perdendo a oportunidade de aprender, como foi o caso. Então, muito obrigado pela sua presença, foi muito interessante a sua fala. Você falou que o Gilson tinha feito um podcast longo, depois você vai dar uma olhadinha no seu, quanto tempo tá. Nossa, cara, meia-noite, 45. Exatamente, é o maior podcast até agora. E para você ver, né, Gilvan, a gente, num bate-papo bem legal, e isso que é interessante, eu estou vendo quem estava no início está aqui até agora. Isso demonstra interesse e eu fico muito satisfeito. Tá bom, querido? Muito obrigado, Tomate, pela sua presença. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vou cessar a gravação agora. Muito obrigado mesmo e a gente se vê na próxima. Valeu, Tomate. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí.